Olá, é um prazer estar com vocês aqui no dia 23 de outubro de 2017 para mais um chat ao vivo para alunos IAD e para todos aqueles que possam estar nos assistindo. Eu recebi várias perguntas, não é? E vou me ater aqui a algumas delas, né? Muitas vezes os alunos, apesar de terem vários autores, na verdade nós vamos ter aí no curso o Freud, o Jung, o Rachel, o Lacan. Me parece que os alunos, pelas perguntas, né, têm uma dificuldade maior com Freud. Não sei, porque estou dizendo isso porque recebo muitas perguntas pertinentes à obra do Freud, ok? A Carolina também acabou de entrar. Tudo bem, Carolina? Seja muitíssimo bem-vinda. Então, a pergunta que me foi feita foi o seguinte: o que é uma neurose e que tipo de neuroses o Freud explicou, entendeu? Bom, eu posso ler o que está aqui. Eu vou dar uma lida no que está aqui, mas depois eu vou dar uma explicação dentro de uma compreensão talvez mais objetiva. Está escrito aqui: neurose é um rearranjo da realidade. Rearranjo da realidade. Protege o sujeito do fragmento ameaçador. Bom, quando Freud criou a dinâmica do que é a estrutura da psique, uma das suas grandes criações foi a construção da estrutura do que seria uma coisa estrutural, né? Porque ele pensou numa suposição telescópica, que ele abandonou, depois ele ficou com a topográfica e a estrutural. Quando ele fala em estrutural, ele nos traz a ideia de que existe um ego, que é a expressão da consciência, que existe o id, que são os desejos que nos permeiam a existência do nascimento até a morte, e a censura, que é o superego, que se faz no desenvolvimento da criança a partir do externo e a partir do interno no complexo de Édipo. Por que eu estou trazendo essa estrutura, essa dinâmica do ego e de superego? É que basicamente uma neurose, foi a Neuza que nos fez essa pergunta, neurose é o desequilíbrio das forças ego e de superego. Quando o ego não sabe quais são os desejos do id e não sabe quais são as censuras do superego, esse ego não consegue administrar. Ou ele é tomado pelos desejos e torna-se uma pessoa que não tem limites, ou ele poderá ser tomado pelo superego e será uma pessoa completamente castrada, ou então, o id e o superego podem atravessar o ego de uma maneira tão grande que ele fica cindido, e aí nós saímos de uma neurose para uma psicose. Portanto, a neurose é o desequilíbrio entre o ego, o id e o superego. Quando há um desequilíbrio muito grande nestas forças, nessa energia catéxica, nessa administração da consciência com relação aos desejos e às censuras, instala-se o sintoma, instala-se a neurose. Certo? Então, basicamente é isso, Neuza. Depois você me perguntou quais foram as neuroses das quais Freud se ocupou. Bom, inicialmente ele se ocupou da neurose histérica, né? Porque a histeria foi a patologia, a psicopatologia, que praticamente originou-se da psicanálise, e a psicanálise estudou a histeria a partir de Charcot e tantos outros. Então, a neurose histérica, né? Depois a neurose obsessiva, depois a neurose fóbica. Então, basicamente, essas três neuroses. Depois ele vai falar em psicose e em perversão. Mas você também me pergunta como são essas neuroses, tá? Então eu vou dar uma lida, né? Porque vocês sabem que eu tenho aqui esse meu volume enorme, não é? Eu sempre leio, como as aulas presenciais também, quando eu dou uma aula presencial. Aqui não é uma aula, é uma resposta de uma pergunta. Mas eu uso quase sempre a mesma metodologia. Eu leio
e depois explico de uma maneira talvez mais simplificada, se para você estiver tudo bem, Neuza. Então, o que é a neurose histérica? É uma instauração com aceitação da castração edípica e uma fixação na fase oral. Os mecanismos de defesa são conversão e regressão. O discurso sempre falta, o outro não me dá. E o amor é impossível. Isso daqui, na verdade, é uma condensação de uma série de explicações. Porque o que seria uma neurose histérica? Partindo da premissa de que você tem que entender o que é histeria. Vamos simplificar o que é histeria. Histeria não é, apesar da palavra histeria significar útero, porque inicialmente acreditava-se ser uma doença feminina, isso não condiz com a realidade. Sabemos hoje que a histeria é uma doença tanto masculina quanto feminina. Permeia os dois sexos. O que é então a histeria? É uma pessoa que tem sintomas de uma doença, sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter uma dor aguda, uma dor intensa, não é? Ter tremores. Essa pessoa vai para o hospital, não é? E ela é submetida a todo tipo de exames para se buscar a causa dessa dor e desse tremor. E depois de todos os exames possíveis e imagináveis, a pessoa apresenta nenhuma doença, nenhum exame está alterado. Poderíamos começar a pensar numa histeria. Ou seja, alguém que apresenta sintomas de uma doença, mas que a doença não está instalada. Não é uma doença psicossomática, onde você tem a doença psíquica e a doença física. Não, é o momento em que você não tem a doença física, mas tem os sintomas de uma possível doença, que se chama histeria. O Freud, por exemplo, atendeu a Ana O, que muitas vezes tinha cegueira histérica. Então, uma pessoa pode ter uma cegueira e ser uma cegueira histérica? Pode. Pode. A pessoa vai no oftalmologista e não há nada que justifique essa cegueira, a não ser a histeria. Então, uma neurose histérica é uma neurose de pessoas que apresentam sintomas orgânicos que não se fundamentam com nenhuma doença real. Vocês que têm aí o filme Freud Além da Alma, podem entender isso perfeitamente quando vocês assistem esse filme. É um filme sobre a vida do Freud, a obra dele, que a primeira cena é exatamente isso que eu estou falando. O Freud assistindo uma aula do Jean-Marie Charcot, na Salpêtrière francesa, e o neurologista francês Jean-Marie Charcot traz dois pacientes para a aula. Um deles, aparentemente trêmulo, um senhor, e uma senhora sentada numa cadeira, aparentemente paralítica. E ele hipnotiza os dois e troca os sintomas. Se nós tivéssemos um paciente com diabetes e outro com colesterol, que são doenças que estão realmente instaladas no corpo, nenhuma hipnose, nenhuma sugestão conseguiria mudar os sintomas. Só se consegue mudar os sintomas exatamente porque a doença não está instalada no corpo. Então isso é histeria, tá bom, Neuza? Isso é neurose histérica. É que a pergunta da Neuza é bastante grande. Eu vou alterá-la aqui um pouco, que o Antônio também nos perguntou com relação ao curso de regressão e hipnose que nós temos aqui teórico, online, EAD. É o seguinte, Antônio, o curso é EAD e você poderá vir fazer as práticas aqui na nossa sede, né? Fazer as práticas clínicas. Basta que você entre no e-mail que eu vou colocar aqui, que é o SBPI, tá? sbpi.org.br. E aí você manda esse e-mail para nós dizendo que você já fez a parte teórica pelo IAD e que você gostaria de saber quando e aonde você poderia vir complementar as suas práticas de regressão. É necessário que essas práticas não podem ser pela internet, claro, mas você poderá complementá-las se passar um e-mail dando os seus dados e nos perguntando qual o nosso endereço e quais as datas em que nós podemos estar oferecendo para você essa complementação da qual você tem direito, tá? Tenho mais uma outra pergunta aqui, que
a pessoa não deixa o nome. Ela nos pergunta o seguinte: por que o curso de psicanálise obriga a fazer análise, terapia? Se o curso de psicologia, ele não obriga. Olha, psicologia é uma coisa e psicanálise é outra. As abordagens são totalmente diferentes. A psicanálise obriga a fazer análise, até porque isso foi uma questão fundamentada também pelo Freud. É o seguinte, se você não... Claro que a análise é obrigatória, não é só para quem faz o curso, é para quem faz o curso e quer ter uma certificação de psicanalista clínico, daquele que vai atender outras pessoas, né? Você poderá assistir o curso e não ter um diploma clínico, um certificado clínico, e simplesmente para autoconhecimento. Por que razão? Por causa da contratransferência. Então aí você vai me perguntar, mas o que é contratransferência? Bom, contratransferência é quando você não está suficientemente analisado e ao invés de você ficar calado, às vezes frente ao seu cliente, seu paciente, ou verbalizar alguma coisa que seja interessante, você verbaliza algo errado. Então o que acontece num atendimento que você não esteja bem analisado? Acontece que você não vai saber como interpretar e como reagir frente às demandas no manejo com o paciente, na análise de transferência, porque a análise é análise de transferência, mas o único que pode transferir na análise é o paciente, pode transferir para o analista. O analista não pode contratransferir para o paciente, certo? Do tipo assim, o cliente começa a chorar porque está muito triste no seu casamento. E aí o analista começa a chorar junto porque também está infeliz no seu casamento. Não pode. Você acabou de contratransferir e fazer igual ao seu paciente. Então, assim, claro, você pode ter até um sentimento interno que depois você leva para a sua supervisão. Você não pode verbalizar ou reagir de uma maneira com instabilidade emocional num processo terapêutico onde se espera que você seja o indivíduo pelo menos mais equilibrado, o indivíduo que já fez análise. Por isso é obrigatório, não é? Porque nós sabemos que é normal as pessoas contratransferirem, as pessoas se compadecerem com a dor do outro. Mas em psicanálise, dentro do consultório, aquilo que nós chamamos setting, não tem nada a ver com você se compadecer com o paciente. É a mesma coisa, gente, que um cirurgião que está fazendo uma cirurgia. Claro que ele se compadece com o paciente, mas não vai ser o compadecimento dele que vai fazer o paciente ficar bom. E sim a sua competência cirúrgica. Entende? A competência cirúrgica. Então, o quanto esse médico sabe fazer a cirurgia, ou enquanto esse analista sabe fazer o manejo, né, durante o processo terapêutico. Entende? Então, quem me fez a pergunta não mandou o nome, mas é por isso que é absolutamente obrigatório, se você quiser ter uma certificação de psicanalista integrativo clínico, que você faça, no mínimo, 100 horas de análise. Mínimo, viu, gente? Por quê? Porque depois, quando você começar a fazer o estágio, o seu analista vai ter que te supervisionar. Como é que é isso? Só para complementar a pergunta. Você recebe um kit de orientação de como você deve agir com o seu paciente, você vai escrever essas sessões, vai registrar tudo e depois vai trazer para o seu analista, mesmo quem faz online. Eu atendo a Márcia lá dos Estados Unidos, nossa aluna online. Nós fazemos toda a supervisão clínica dela online, não tem problema nenhum. Correto? Por quê? Porque o analista que te conhece vai saber se você contratransferiu. Então, pensar e sentir coisas você pode. E depois levar para o supervisor. O que você não pode é verbalizar. Né? Porque se você verbaliza, você pode atrapalhar muito a análise. Tá? Então, quando você não souber o que fazer, não faz nada. Fica quieto. Né? Para não transferir, tá? É esse o nome. Agora, continuando a pergunta da Neuza, que a gente tem um tempo aqui, que nos pergunta como são as neuroses que o Freud catalogou, nomeou, até porque, para dar explicação, você veja bem, entra aqui nas fases. Eu não estou dando aula, fase oral, anal, fálica.
É preciso que você também busque isso, viu, Neuza? Quando se fala em neurose obsessiva, a instauração está na aceitação da castração edípica e na fase de fixação anal, né? Que seriam os obsessivos. O que é uma pessoa obsessiva, gente? O que é uma pessoa objetiva, né? Vamos pensar. Alguém que fica pensando sempre na mesma coisa. Sabe aquela pessoa que tem uma obsessão? Ah, eu posso até ter uma, assim, torcer por um time de futebol, mas quando eu torço e me torno fanático, o fanático é uma pessoa obsessiva. O fanático por futebol, o fanático religioso, o fanático por bebida, qualquer fanatismo cai na obsessão, que é a obsessão psíquica. Você é obsediado por pensamentos e desejos. Né? São pensamentos que atravessam a sua cabeça e você não tem controle sobre eles. Por exemplo, você está ali quieto e de repente vem um pensamento assim, estou com raiva desse cara, estou com raiva desse cara, e o pensamento não vai embora. Você não consegue fazer com que ele vá embora, tá? O discurso, o que o neurótico obsessivo diz? Eu não tenho nada para resolver, está tudo bem, mas querem que eu mude? O que eu posso fazer? Então, o obsessivo, ele é muito para baixo, né? Ele tem uma baixa estima muito grande. E, finalmente, Neuza, a neurose fóbica. A palavra fobia significa medo. Medo exagerado, medo além do normal. Então, assim, é natural que eu saia na rua meia-noite e sinta medo que possa ter um ladrão. Talvez não seja tão natural se for meio-dia eu estiver no meio de uma população. Né? Tem gente que tem medo de uma barata que sobe em cima da mesa e começa a gritar. Isso é um medo fóbico. Tem gente que nem eu que tem medo de andar de avião, é um medo fóbico. Correto? Qual é a instauração? Aceitação da castração edípica, fixação na fase fálica. Mecanismo de defesa, projeção. Discurso, desespero, descontrole diante de situações. Então, o fóbico é o medroso. É a pessoa que tem exagero de medo, né? Então, por exemplo, essa doença bastante conhecida que é síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma síndrome fóbica. É uma pessoa que tem excesso de medos. Ele tem todos os tipos de medo. E quando ele tem um acesso de síndrome do pânico, ele começa a achar que vai morrer, que vai ficar louco, o coração dispara, ele pensa que está tendo um infarto, vai para o pronto-socorro, mas não está. Começa a ter sudorese, tonturas, formigamentos, uma série de sintomas que pareceriam histéricas, mas são fóbicas. Então, isso é uma neurose fóbica, por isso uma fobia. Você veja bem que o Freud, em 3 termos, neurose histérica, obsessiva e fóbica, se vocês forem ler o manual de psiquiatria, vocês vão ver que o manual precisa de 1000 páginas para determinar todos os transtornos e todos os déficits, e o Freud resume isso a 3 neuroses. Por isso, a obra freudiana é absolutamente brilhante, incontestável, maravilhosa, digna de ser estudada. Eu tenho mais uma pergunta aqui da Tereza, que nos pergunta o seguinte. Porque se a gente... eu não vou ler a pergunta toda, porque ela é muito grande. Mas a Tereza quer dizer o seguinte. Eu poderia fazer um curso só de Lacan e de Reich, e só com esses 2 eu poderia ser psicanalista? Bom, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que não. Mas por quê? Porque é a mesma coisa. Será que eu posso me formar matemático, fazer equações de 1º e 2º grau, sem estudar aritmética? Aí eu tenho certeza absoluta que não. Porque se você não souber, é como construir uma casa. Se você não começar a casa pela parte de baixo, você começar pelo telhado, ela cai. Então, assim, você pode estudar Lacan e Reich e depois estudar Freud. A ordem dos fatores não tem problema.
Mas você não pode deixar de estudar Freud para entender todos os outros autores. A psicanálise integrativa pretende juntar todos os autores, mas jamais, em momento algum, ela vai prescindir da obra freudiana. Muito pelo contrário, ela vai dizer que a obra freudiana é imprescindível, é maravilhosa, ela não está o suficientemente estudada por ninguém, né? Talvez Lacan tenha estudado exaustivamente, porque ele dizia que só lia Freud o tempo inteiro. Então, nisso Lacan, vamos tirar o chapéu. Mas é preciso que vocês estudem Freud. Se você disser assim, olha, eu não gosto da obra do Freud, eu vou aceitar se você disser que estudou, fez terapia e atendeu pessoas. Aí você experimentou a técnica e disse, não gostei. Ok, mas é preciso conhecê-la, porque para você conhecer o que é o inconsciente coletivo do Jung, o que é o arquétipo, você tem que conhecer primeiro o que é o inconsciente para o Freud. Para você entender os sonhos junguianos, você tem que entender os sonhos freudianos. Para você entender qualquer psicanalista, Reich, Lacan, Melanie Klein, quem você quiser, você vai ter que entender de estrutura do funcionamento da psique freudiana. Então, por isso, para nós da integrativa, é fundamental vocês terem um arcabouço de conhecimento do Freud profundo, até para contrapô-lo, até para dizer que não gosta dele, né? Então, gente, eu só tenho mais uma pergunta aqui, nós já estamos quase no finalzinho, e a pergunta também não vem com o nome, é se nós vamos ter mais um congresso presencial esse ano, é o 12º congresso, que será no dia 25, então eu vou até colocar aqui, congresso, dias 25 e 26 de novembro. Você também pode passar um e-mail para esse e-mail que eu te passei aí, sbpi@sbpi.org.br, pedindo maiores esclarecimentos, valores, como é que você pode participar do nosso 12º congresso. É um congresso onde eu vou fazer uma palestra dizendo da teoria à prática, qual é a distância e o caminho, até para que vocês possam entender o quão preciosa é a prática da psicanálise, tá bom? Vamos encerrando o nosso chat. Muito obrigado, Daiana, muito obrigado, Carolina, muito obrigado, Ana Paula, e muito obrigado a todos vocês que irão assistir o chat que fica postado lá no canal do YouTube, correto? Muito obrigado a todos, até a próxima segunda-feira.